Hoje eu vou falar sobre movimentos dentários e mostrar para vocês como que a gente pode otimizar isso usando as ferramentas 3D lá do Approver do Spark. Eu vou compartilhar a tela e antes de começar, eu vou fazer um comentário sobre essas raízes. Essas raízes são criadas através de um banco de raízes. Elas não são reais, mas existe as raízes reais, que são as True Roots, que elas são trazidas a partir da tomografia. Então, quando nós integramos a tomografia com o STL aqui dentro do Approver, aí, logicamente, nós vamos ter as raízes verdadeiras. Nesse caso, é uma simulação, mas que ajuda muito a gente entender o movimento que a gente quer e se organizar. Não tem aquela relação com o osso, mas a gente pode usar também para fazer o nosso raciocínio do movimento. Então, eu peguei um exemplo onde esse incisivo lateral ele está lingualizado. Só que se a gente observar, a raiz dele está bem posicionada em relação aos outros incisivos. Quer dizer que essa raiz, o ápice dela, está alinhado. Quem está desalinhado é a coroa. Que tipo de movimento que eu gostaria de fazer para alinhar esse conjunto, né? A minha preferência seria trazer a coroa até alinhar as bordas incisais com os demais incisivos, e eu gostaria que a raiz, que o ápice, ficasse onde ele está hoje. E aí eu vou ter que buscar um tipo de movimento que me favoreça. O Approver, ele tem aqui na parte das ferramentas a opção da gente trabalhar com um movimento onde o centro de rotação está aqui, que aí eu vou fazer um movimento onde a coroa vai para frente e a raiz anda muito para trás, né? São movimentos muito similares ao torque quando a gente aplica um torque num aparelho fixo, por exemplo. A gente observa que num torque vestibular de coroa, a coroa se desloca um pouquinho para frente, né? A incisal desloca um pouquinho para frente, mas a raiz se move bastante para a lingual. Esse é o tipo de movimento característico do torque. Quando eu quero fazer um movimento pendular, eu troco aqui e coloco o centro de rotação para baixo do centro de resistência. Ele vai lá para o ápice. E aí fica totalmente diferente o movimento. A gente vai trazer a coroa e olha o que acontece. Eu vou exagerar no movimento. O ápice fica parado. E aí a gente tem um movimento muito mais real e previsível. Então, se justamente nesse caso eu quero um movimento de coroa, e esse é um movimento muito previsível, a gente utilizando essa ferramenta, né, onde eu jogo o centro de rotação lá para baixo, fica muito fácil a gente poder fazer esse tipo de movimento. E aí eu tenho essa versatilidade, quer dizer, a gente consegue rapidamente mudar o centro de rotação de um ponto para outro e poder, assim, adequar o movimento que a gente está querendo.